Veja, as coisas que falam de todos os países que se opõem aos Estados Unidos, ao imperialismo europeu, é tudo propaganda assim da pior espécie. Mas Cuba, para o senhor, foi uma experiência socialista ou não? É uma experiência. Eles expropriaram a burguesia e eu acho que eles dão à população muito mais do que a população tinha no regime anterior. Você acha? Pô, sistema de saúde cubano é universal, sistema de educação é universal. Mas peraí. Na China. Mas a você energia não tem. elétrica não é universal. Não é não, Júnior? Não, A energia elétrica não é Mas aí universal, não é, né? aí não- aí não é A China- aí a não é China culpa não tem do nada governo. Aí não é Universal. culpa não, do é. governo. O governo não é responsável por evitar. Ele impede, inclusive, que o cara preste, porque é concessão pública, não é isso? No Brasil, você é Não, proibido de gerar vender o energia problema elétrica. energético Imagine Cuba, de né? Cuba é que Cuba está sob um bloqueio econômico. Sim. Isso é criminoso. Se alguém lhe roubasse, você ia fazer bloquear negócio com quem compra economicamente suas um coisas país é roubadas? uma coisa criminosa. Mas é isso. Comprar coisas roubadas também é crime, é receptação. Você ia fazer negócio com o quem que foi compra coisas roubado? roubadas suas? As pessoas que investiram lá e foram desapropriadas, não é isso? Ah, bom, mas isso aí não é roubo. Ah, não é não? Isso aí foi o povo que arrancou o dinheiro do pessoal. É isso, mas o Quer dizer, governo que de Batista... quer dizer que se amanhã a gente estatizar o banco, é roubo. Não é o banqueiro que é ladrão. É você que estatizou o banco que é ladrão. É isso. Para Ciro Nogueira e para o filho de Lula, o senhor pediu provas, procedimento, né? Isso não tem que ter um processo judicial. Se um executivo... Revolução não é feita através de processos judiciais. Pois é isso que eu estou dizendo. Para o Ciro Nogueira e para o filho de Lula, você queria para o filho judicial. Agora, eu acredito que a maioria dos bancos do Brasil estatais, na lei brasileira, poderiam ser considerados crimes, inclusive expropriados legalmente. Sim. Agora, para isso, precisaria procedimento judicial. A maioria das empreiteiras que negociam com o governo hoje, se o cara fizesse uma investigação real a fundo, se fizesse uma política de pagar por informação, inclusive, ia aparecer informação para dar no pau, não é isso ou não? É possível, é possível. Hein? É possível. Ia aparecer mesmo, olha, você vai ficar com 10% do dinheiro recuperado. Em questões como essa dos bancos, eu acho que a opinião do povo é mais importante do que o processo judicial. Um país não pode ser refém dos bancos. O Brasil é refém. Eles engolem metade do orçamento todo ano. Aí eles controlam o Banco Central e aumenta a taxa de juros, aumenta a dívida com eles. É isso. Os bancos não são os maiores possuidores da dívida pública. São. Os maiores proprietários da dívida pública imobiliária são fundos de pensão. Não, tudo bem. Os bancos eles são obrigados a comprar a dívida, porque eles geram, inclusive, dívidas baseadas, usando como a dívida do governo como colateral, não é isso? No final das contas você vai encontrar... Não existe compulsório. No final das contas você vai encontrar lá os bancos. Não, mas, por exemplo, o que a gente precisava fazer, sem ser dar o calote, como o senhor falou, mas a gente poderia inverter a curva do juro da dívida, a gente poderia fazer com que a economia começasse a se desenvolver de tal forma a ponto a conseguir sobrar dinheiro a ponto de pagar o que está devendo, porque os juros inverteu. Se você inverte, sobra mais dinheiro e com a economia crescendo você consegue investir. Como é que você faz isso? Fazendo tudo isso, a taxa de juros cai, porque também o emprestado de dinheiro começa a ficar mais seguro e mais barato. Como é que você vai fazer isso se os banqueiros controlam o Banco Central e levaram a taxa de juros oficial a 15%? Então, o país inteiro está vendo isso. O governo Lula entrou pedindo a diminuição dos juros e acabou apoiando. Não, ele dizia que o cara era um criminoso que tinha que ir pra cadeia com juros a 7% e meteu 15%, não é isso? Então. Não era isso que ele dizia do neto de Roberto ele traiu Campos? Aquilo que ele tinha falado. Mas o senhor não apoiou? Não foi o governo que o senhor apoiou ou não? Sim. Mas você não apoia um governo porque ele é perfeito, tá certo? Uhum. Você apoia um governo por considerações políticas concretas. Mas o senhor viu o que eu falei? Por exemplo, se a gente conseguir inverter os juros da dívida... Ô, Trezentão, seu microfone tá desligado. Inverte os juros da dívida, sobra dinheiro, essa medida... paga, começa a cair. Alguns desses métodos, eles são possíveis. Agora, um problema que tem é o seguinte, que a gente tem que entender. Quem controla a economia nacional não é o governo, não é o ministro da Economia. São os bancos.
Eles controlam. Depende a se o economia. governo é submisso a eles ou não. Todo O senhor governo, concorda comigo? todo governo que teve no Brasil até agora é submisso aos bancos. Todo. Rapaz, Porque eles são um poder muito grande. Ninguém enfrenta. tem um livro do, Por do isso, Barão de Mauá. por isso que não dá para você querer mudar a coisa respeitando as regras do jogo. Porque se desse, por que alguém seria revolucionário? Vamos mudar da maneira mais fácil possível. Mas como é que você quebra o monopólio que os bancos e os banqueiros têm sobre a economia nacional? Não tem. O Congresso é submisso. Mas não por meios processuais, foi o que o senhor falou, não é isso? É. Através do armamento da população e revolução, não é isso? É através E da o calote da revolução. dívida. E o calote Não, da calote. dívida. E calote da dívida, que aí destrói os caras financeiramente e fisicamente. O senhor não acredita que o Brasil precisa ser desfavelizado? Essas facções que controlam 19% da população, julgam, matam. O senhor acha que o governo não deveria fazer direito penal do inimigo e destruir essas facções Não, PCC, CV? Não, porque sabe o que acontece? Toda medida excepcional que um governo adotar vai se voltar contra a população em geral. Eu não acredito na boa intenção de nenhum governo de combater as facções em favor do povo. E como se reduziria o número de pessoas vivendo sobre... Porque Bolsonaro disse que quer combater, aumentou em 50%. Lula disse que quer combater, aumentou em 30%. Todos os governos, o número de pessoas vivendo sobre esses caras são governos. Tem território, tem soberania, porque tem tribunal e tem população. E cobram tributos. Vai ter uma hora que o governo brasileiro vai se realizar, na hora que 30%, 40% da população tiver sobre... Nós temos que perguntar por que acontece isso. Isso não é uma coisa normal. Proposta para evitar o aumento ou reduzir o número de áreas controladas por facções? Não, ou é um processo democrático? Tem que acabar. Eu acho que a solução é acabar com a miséria nacional. A violência aí não vai resolver. Miséria. O senhor concorda que o homem mais pobre hoje do Brasil, o mendigo do Brasil, é mais rico do que o imperador de 200 anos atrás? Não. O imperador de 200 anos atrás não tinha antibiótico nem corticoide. Ele não tinha nada disso. Ele não tinha frutas em 80% do ano, não é isso? Mas isso significa que a pessoa não é miserável? Isso significa que a pessoa que dorme na rua não é miserável? O senhor preferia ter uma barra de ouro há 200 anos com sífilis ou ter um antibiótico hoje? O mendigo é muito mais rico do que o rei de 200 anos atrás. Não, mas nunca houve mais riqueza na história da humanidade em nenhum século fora não, o século XX. A comparação é descabida. Como não? A miséria é uma coisa relativa à sociedade que você vive. Não é absoluto. Sim, mas em termos absolutos, sim, a percepção psicológica, sim. Mas em termos absolutos, o mendigo hoje é mais rico que um rei medieval, não é isso? Mas ele é pobre, ele é um miserável. Na sociedade nossa, ele é um miserável. É isso. No Brasil hoje, o senhor concorda que a fome, ela já foi superada? Não. Aonde que tem fome no Brasil? Tem ver a costela. Tem fome no Aonde, Brasil. em que lugar? Uma boa parte do país, no Nordeste, tem fome. Está disfarçado. Rapaz, eu servi 18 anos. Eu servi 18 anos nos lugares mais pobres do Nordeste. Eu nunca vi costela de fora. O senhor viu costela de fora onde no Brasil? Eu nunca vi, velho. Aí que tá. Pode não ter a fome extrema. Sim. Mas fome tem. Fome está dizendo que o cara não fazer 3 refeições ao dia. É, subnutrido e tal. Isso aí tem demais. Mas o senhor concorda que na Venezuela e Cuba ainda tem fome? Mais do que o Brasil, ou não? Em Cuba, acho que não. Na Venezuela, eles tiveram, mas Venezuela também está sob bloqueio econômico. Não dá para julgar um país que está sob bloqueio econômico. Entendi. Não, mas o bloqueio só impede ele de fazer comércio com quem faça comércio com os Estados Unidos. Os outros países estão em bloqueio, Coreia do Norte, Rússia, Irã, pode fazer comércio de boa com eles, não é isso? Você tentou alguma vez ir para Venezuela? Rapaz, eu nunca fui, que eu não tenho interesse. Agora, eu conheço um monte de gente que foi. Inclusive para namorar baratinho, viu? Sei lá, meu irmão, a galera namorava por não é de $5, $10. Só que veja só, não tem nenhuma linha aérea brasileira que vai para Venezuela. Não tem. Mas isso acabou. Não tem mais turismo, não tem mais nada, né? Não tem linha aérea brasileira que vai para Venezuela por causa do bloqueio econômico. Mas pra quê? O cara vai de avião para Roraima e vai de carro, não é isso? Não. Chegou lá em Roraima e vai de carro? É longe, até Inclusive, chegar em Caracas tem muita gente que faz longe passeio. pra Como é o nome burro. daquela região turística que tem lá?
onde tem a tríplice fronteira, diz que é maravilhoso, tem vários hotéis, a zorra toda, que os caras fazem escalada, tem uma porrada de gente que vai na fronteira ali, onde tem a tríplice fronteira. O bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos afeta uma quantidade gigantesca de países do mundo, inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil. Não, o que o Brasil tem desvantagens comerciais em relação aos Estados Unidos é uma coisa incontroversa. A questão é que no passado, na época das potências coloniais, a potência colonial mantinha o seu domínio colonial através da violência. Os Estados Unidos, quando acabou a União Soviética, passou a ser a polícia do mundo, né? Só passou a ter uma metrópole que controlava os mares do mundo, não é isso? Exatamente, pela violência. E isso não é de graça, né? Ou não? Não é de graça. 12 strike groups com milhares de bombas atômicas, cada strike group desse com 30, 40, 50 mil pessoas muito bem pagas dentro, não é isso? Custa dinheiro, não é isso? Custa. E a gente que paga. Pois é, do mesmo jeito que o governo americano está exportando o custo do exército deles, é a mesma coisa que você vê o PCC faz com a vizinhança deles lá. Tudo bem. Você concorda comigo? Um monte de cara armado e disse, agora você vai pagar aqui, o gás é X. Veja só, eu não sou favorável a que o Morro do Rio de Janeiro seja controlado pelo PCC. Não sou favorável. Eu só não acredito em dar poderes a um governo que vai usar isso daí não para acabar com o PCC. Vai usar isso aí contra a população. Em regra, eu concordo com o senhor. Então, inclusive, a pena de morte hoje, se você desse poder para esse judiciário que está aí matar pessoas, a maioria das pessoas que iam ser mortas iam ser inocentes. Como a mulher do batom ia morrer. E todo mundo pobre. Como é que chama os falsos acusadores? O dentista, como é o nome do dentista? Passou 7 meses como estuprador na cadeia, não é isso? Esse cara provavelmente ia morrer, ia ser castrado, não é isso? Não sou favorável a dar nenhum poder extraordinário ao governo. Eu sou favorável que o Estado ele seja fraco diante da população, não forte. E como é que isso ia acontecer? Só através da revolução, não é isso? Tem que haver um crescimento da consciência da população, da organização. O problema das armas é importante, porque você está desarmado. Você não vale nada. Você é um cidadão de segunda categoria. Mas dentro da legalidade, o que o Bukele fez lá, por exemplo, de afastar todo o Supremo que tivesse comprovada relação com as facções, o senhor acha que foi uma coisa meritória ou que foi uma experiência negativa? Não, porque aquilo lá, isso aí também, o Bukele tá cheio de denúncias de corrupção, tudo. Sim, mas com 90% de aprovação. O povo tá aprovando o cara como nenhum outro governo no mundo, não é isso? Isso daí também isso aí também é... a hora que eu ouço que tem uma pessoa que tem 90% de aprovação, eu torço o nariz. É só ele e Kim Jong-un. São os únicos, não é isso? Então não existe. Mas a aprovação dele é seguramente acima de 70%, né? Tipo assim, eu não sei dizer. A maioria das pessoas que foram em El Salvador, os caras fazem vídeo, você não encontra ninguém na rua, bicho. Ninguém. Agora, tipo, a atividade econômica do país floresceu, o número de escolas funcionando quase dobrou, né? O senhor acha que a experiência lá foi negativa por causa da violação de direitos humanos? Por causa do tratamento com o povo e, na minha opinião, as intenções do governo Bukele não são maravilhosas. Não, mas a intenção de qualquer homem no mundo é maximizar sua satisfação, de todos os animais. O Bukele tá maximizando o poder dele. Porque se ele quisesse acabar com o crime, ele matava os caras, ele não deixava na cadeia. Na cadeia, ele tá fazendo o país de refém. No dia que o regime dele caiu, os vagabundos voltam, não é isso? Precisa ver se todo mundo que tá na cadeia. Precisa ver se todo mundo que tá na cadeia merece estar na cadeia também. Mas lá em El Salvador o negócio não vai ser cadeia nenhuma faroeste. Era pior que faroeste, né? É o país mais violento. O negócio do Bukele, veja bem, a gente deve ser crítico das coisas. O Bukele não tinha PCC em El Salvador. As gangues lá não tinham o poder que tem as facções no Brasil por causa do tráfico de drogas. Era coisa de muito menor voo. Então foi possível para ele acabar com essas gangues. Se é que ele acabou mesmo. Mas para começar, ele limpou o judiciário, inclusive afastando o Supremo inteiro, né? Mas limpou o judiciário também é relativo. Quem que ele colocou no lugar, tudo. Eu não sei, eu não acredito nas boas intenções de um governo como esse. Eu não acredito nas boas intenções de governo muito mais democrático e muito mais humanitário do que esse. A redução de mais de 90% dos crimes, o senhor concorda que é verdadeira? Que ele diminuiu o crime? Eu acho que sim, mas eu acho que é um fenômeno que é temporário.
Não acho que ele resolveu o problema do crime. E a chegada do homem à lua nos Estados Unidos, você acha que foi real ou foi uma peça de propaganda? Essa daí é uma pergunta importante. Eu acho que convenci, eu tô igual o senhor possivelmente na foi facada. real. Eu não tenho Você acha que os prova. Estados Unidos botou o homem lá e ainda Minha filmou? perspectiva é igual o senhor da facada. Eu Eu não sei acho nem que, que eu sim, acho que que é não. possível. Mano, se o... Eu tenho como norma, veja bem, eu tenho como norma É. desconfiar de tudo que não seja Provado. por A mais B e por B mais C. Então, O né? que você acha, Renato? Você acha que o homem pisou lá? Não sei, eu tô igual a ele com a facada. Pode ser que sim, pode ser que não. O caso da facada também, não dá pra tirar uma conclusão. Calma aí, né? Não dá. O Bolsonaro tá até hoje aí. A mulher dele lá, a Michelle, dizendo que tem que fazer isso, fazer aquilo por ele. Que não sei Mas o que ele lá. pode ter outros problemas de saúde também. Não, mas é tudo vem da facada. O senhor, qual a opinião do senhor em relação a hospitais veterinários? Tirar dinheiro de criança para dar cachorro, gato, essas coisas, o senhor acha que os animais merecem aplicação de dinheiro público, inclusive retirando de pessoas? Não, dinheiro público não. Hospital veterinário com dinheiro público Não, no seu regime não haveria. Dado o estado Das crianças. da saúde no Brasil, é absurdo. Imagine, não tem vacina para criança e o cara vai gastar dinheiro com o bem-estar de cachorro. Né? Eu acho que a Exato, né? pessoa tem todo o direito de cuidar aí do animal de estimação, mas tem que tirar dinheiro do bolso. Direito e obrigação. Se é patrimônio dela, ela tem dever de cuidar, não é isso? Exatamente. Ou não? É patrimônio dela, ela tem a obrigação de cuidar. Não pode cuidar, não tenha. E aí, o que tiver solto na rua, controle de zoonoses, não é isso? É. Que mais? Podemos ir para as perguntas? Tem muita pergunta aqui, hein? Pergunta do público. É? Ó, o problema sempre tem Berg, Stein e o Witz na terminação do nome. Isso ninguém tem coragem de falar no mainstream. Muito menos o frouxo do 38. O que é isso? Repita, eu não ouvi o que o cara disse, na moral. Também não entendi, tá em outra língua aqui. Ele tá Tá em falando. meme, Ele tá em tá código. ele tá falando dos judeus. MVMJ enviou R$20. O problema sempre tem Berg, Stein ou Witz na terminação do sobrenome. Isso ninguém tem coragem de falar no mainstream, muito menos o frouxo 38. É. Não é verdade isso. Tem muito judeu envolvido em coisa estranha, os sionistas são uma turma macabra, mas não é que todo o problema do mundo é os judeus. É bobagem isso. É isso aí. Eu tenho uma pergunta para o senhor do Fernando Chioca. Posso fazer? Faz. O Chioca é um dos pais do libertarianismo brasileiro. Ele pergunta o seguinte: o senhor conhece a análise de classe austríaca de Hans Hoppe, que diz que Marx estava correto em reconhecer a existência da luta de classes, mas errado na identificação de classes do conflito? Que a exploração não seria de capitalistas sobre o proletariado, mas de membros do Estado e seus amigos, extraindo coercitivamente a riqueza dos trabalhadores e capitalistas produtores de riquezas. O Hans Hermann Hoppe, ele defende que a luta de classes é entre honestos e vagabundos, entre corruptos amigos do rei e corruptos amigos do rei, não é isso? Que tem ricos e pobres, não é isso? Tem várias classes de amigo do rei, não é isso? Os trabalhadores e pequenos proprietários que seriam os que sustentam os amigos do rei, não é isso? O senhor já ouviu falar nesse coroa, nesse Hans Hermann Hoppe, que não conheço. Considerado o sucessor do Rothbard? Não conheço, mas eu acho que sim, que tem esse problema. Porque o Estado é o Estado dos capitalistas, não é uma coisa à parte. Mas Lula é um capitalista? É? Não. Lula é um capitalista? Lula não manda no Estado. Como não? O PT governa continuamente o Brasil há quase 24 anos, não é isso? Mas O Temer não era vice dele e o Bolsonaro ele se adapta. Avançou todas as pautas do PT. Ele se adapta às exigências do Estado, como fazem todos os governantes. É isso, mas ele nunca teve empresas. O senhor concorda que o Lula não pode ser considerado um burguês, porque ele nunca foi proprietário de meios de capital, não é isso? Ele Certo. nunca teve empresa, não é isso? Ou não? Tá, mas o Estado é uma coisa, o governo é outra coisa. Isso, o governo são as pessoas que administram e gerenciam o Estado. Sim. Mas parcialmente. Muito parcialmente, inclusive. Não dá para você pegar e falar tudo que aconteceu foi esse governante aqui. Seria Não, mas errado. ele tá falando, por exemplo, de amigos do rei. O senhor concorda que o JBS é amigo do rei?
Aparentemente. E que sem o Lula lá, sem o PT e etc., não teríamos essa mesma realidade aqui. Ele compra uma empresa de ovo, no dia seguinte é obrigatório data no ovo, que a empresa dele é a única que tem, não é isso? O cara compra uma empresa de gás e no dia seguinte muda a regulação para o governo comprar gás 5 vezes mais, não é isso? Aí o cara compra a usina atômica, no dia seguinte muda a legislação de usina atômica, né? Não sei se aí o cara abre o negócio, consegue financiamento do BNDES. Não sei se é né? assim, não. Não sei se é assim, mas não tem importância isso. O governante, ele não manda no Estado. Não? Não. Não. Ele, como eu falei, ele pode Quer ver? mandar sozinho. Não, ele não manda nas coisas essenciais. Quer ver? Por exemplo, Forças Armadas. Qual é... o presidente da República não é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele não indica o ministro e os comandantes. Isso daí é uma farsa. É uma farsa. Entendi. O Exército é um poder dentro do Estado. Sim, mas inclusive o general, o comandante do exército de Lula, quebrou todas as tradições, que ele não era o primeiro na sequência em nenhum dos critérios tradicionais do exército há 200 anos, não é mas isso? ele não... Você acha que o comandante que o Lula escolheu manda nas Forças Armadas? Ele escolhe quem são os comandantes. Não. Que os comandantes definem quem vai trabalhar. Inclusive o cara que desobedeça, ele pode ir pro Acre e pra casa do caralho, não é isso? Tem várias maneiras do Se fosse assim, não tinha golpe de Estado. Que é o que mais tem no mundo, quantos é anos que golpe não de tem no Estado. Brasil? Hã? É isso. E no Brasil não tem há muitos anos, ou não? Não, em 2016 teve golpe de Estado. Golpe Qual? de Estado? É, a deposição A da Dilma? Dilma foi um golpe de Estado. Mas não foi votado legalmente no Congresso? Foi votado legalmente, mas quem acompanhou todo o processo sabe que essa votação aí foi... Mas para ser golpe não tinha que ter legalidade? Hã? Mas para ser... existe julgamento político. O Congresso tem autoridade, o Senado tem autoridade do julgamento político do impeachment, não é isso? Tudo bem. E condenaram Dilma dentro do procedimento. Inclusive o STF entrou para inclusive atrapalhar, não é isso? Criar várias atrapalhar proteções. Nada, o STF apoiou o negócio. Não, eles inclusive criaram um monte de dificuldade contra a lei, não é isso? Os comandantes das Forças Armadas fizeram várias declarações intimidatórias na época da deposição da Dilma. Não é assim. Mas o senhor concorda que o governo Dilma, em termos econômicos, o governo Dilma II foi o pior período econômico do Brasil nesse século, não é isso? Em todos os critérios de PIB, valor da moeda, desemprego. Não, nesse século, não. Qual foi o pior período nesse século? O Brasil teve muita crise. Não, esse século começou em 2000. Mas qual? Esse século começa em 2001. Qual foi o ano século pior? XXI, você quer dizer? Sim. Tá certo. Ou não? Sim, foi o pior período. A gente já mudou de século há 26 quando anos. Quando o Lula pegou, a situação da economia estava muito ruim também. Mas, veio do século anterior. Mas o problema não é isso. O Lula teve o boom das commodities. Então, né? mas aí a gente teve uma crise mundial. Não lembra que o Lula foi criticado porque ele falou que a crise no Brasil ia ser uma marolinha? Não, mas isso pois até hoje o PIB do Brasil nunca voltou em termos reais de 2011, né? Não. O governo da Dilma foi atingido pela crise econômica mundial. Que o Brasil nunca recuperou. Inclusive a Bolsa Brasileira, se dobrar hoje, não volta o que era em 2011. O mundo inteiro não se recuperou dessa crise. Rapaz, o mundo já recuperou várias vezes. Não. A China hoje tem quase 50% mais riqueza do que tinha em 2008. Não, a China é uma coisa diferente. Rapaz, os Estados Unidos hoje tem quase 30% mais riqueza do que tinha em 2008. Os Estados Unidos riqueza física. Os Estados Unidos tem 50 milhões de pessoas na miséria. País mais rico mas do é uma mundo. miséria, a miséria relativa, não é isso? Porque a sim. miséria dos caras lá é melhor do que a classe média daqui, né? É que a miséria americana, por exemplo, tem uma porcentagem muito grande de ex-fuzileiros, de ex-militares que não conseguiram viver 100% por causa de diversos problemas psicológicos, de mutilações, etc. E aí eles não têm mais a mesma assistência do governo, por exemplo, que tinha. O cara que nasce hoje... Mas veja bem. Então, aí o cara vai morar na rua porque o cara virou alcoólatra, gastou tudo. A maioria das pessoas que vivem na rua nos Estados Unidos é dependência de droga. São milhões. Doença mental e dependência de droga. Mas tudo bem, pode ser a droga, mas são milhões de pessoas. Não é são meia no Brasil dúzia. também. Morador de rua no Brasil, a maior parte dos moradores de rua são ex-militares, ex-fuzileiros. Não, tudo bem, pode ser. Mas o fato é que você tem uma crise social muito grande. Mas eu tô achando que eles não são moradores de rua e miseráveis e estão passando necessidade à toa. Tem um fator
muito forte ali. Tudo bem, tem o fator. A maioria do pessoal que mora na rua é drogado, é alcoólatra. Mas o Brasil não tem um monte de drogado e a gente não entra em guerra. Tudo bem. É o fato do cara estar na miséria que leva ele às drogas. Se o cara tivesse, Mas o senhor concorda se o que cara tivesse assistência, se o cara tivesse oportunidade, eu não estava morando na rua. É isso, mas não, tem pessoas que gostam de morar na rua, que Não. preferem a rua do que. Tem muitas pessoas que querem morar na rua, eles Tudo querem bem. essa liberdade. Deve Ou não? ter alguém que goste de morar na rua, mas vamos falar Rapaz, o que eu é trabalhei na verdade. Cif Penade, eu entrevistava esses mendigos. Nós três aqui, nenhum dos três ia gostar de morar na rua, Não. não é? Inclusive, a maioria dos mendigos nas capitais metropolitanas do Brasil ganham várias vezes mais por hora do que quem trabalha no salário mínimo. Isso é um fato pessoal, estatístico do IBGE. Os vai- caras ganham muito mais por hora mendigando do que o cara ganha salário mínimo lá na obra, Vai capinando. lá no centro da cidade e você vai ver o estado de calamidade pública que está. Sim, porque normalmente esses caras são dependentes de droga. O que destrói o cara não é o baixo rendimento e nem o cara tá morando na rua. Não, É o fato do cara usar esse dinheiro pra usar crack, não é isso? Vamos chegar num acordo. Morar na rua é miséria. Às vezes o cara não não só mora isso. na rua, ele mora numa favela aí, da pior maneira possível. Também é miséria. É isso. Os caras que estão em abrigos são considerados moradores de rua, mas o cara chega lá, tem um lugar pra tomar um banho, tem uma cama, não tem os abrigos públicos ou não? Mas isso é miséria. Mesmo que ele tenha um pouco de assistência. Ó, nós temos um centro cultural que fica Esse ali cara perto. tá melhor do que qualquer humano de 1000 anos atrás. Ó. Os reis de 1000 anos atrás dormia pior que ele. Nós temos Ou não? temos um centro cultural perto do Teatro Municipal de São Paulo. Então, a gente faz atividade lá. Eu passo à noite, passo pelo Teatro Municipal. Tem uma fila quilométrica Da de sopa. gente, tanto gente que mora na rua, como gente que você olha para ele e você fala, esse cara não mora na O senhor rua. fica lá nesse do diretório? A gente faz atividade lá no Centro Cultural, Centro Cultural, legal. É perto do Teatro Municipal. pertinho. Na rua Conselheiro Crispiniano. Quer dizer, você sai ali e você vê o Teatro Municipal. Ali é o quê? República? Não, é República. República. À noite, todas as noites, tem uma fila quilométrica de gente para receber um prato de comida. Eu tenho uma tese. Isso daí é miséria. Não, eu tenho Você uma pode tese até do- falar que ele teria dinheiro para comprar comida, mas ele vai pegar o prato de comida porque o dinheiro dele não é suficiente. Não, ia Rapaz, falar- eu peguei muita fila. Eu E peguei muita a fila de sopa é e mingau grátis. quilométrica. Eu peguei muita fila de sopa e mingau grátis quando eu era universitário e tinha 2 empregos. Não tava miserável, não, mas a sopa e o mingau era top, viu? Não, tudo Peguei bem. muita sopa no centro da cidade de Mas- Salvador, mas onde tem o Icel, o ali- Barbosa. ali Essa na- era de graça, ali eu na já peguei fila- muita sopa de graça, ou não? Ó, se a pessoa tá pegando comida de graça, tá na miséria. Rapaz, eu tinha 2 empregos e não tava uma miséria, Não, eu tinha entendi carro, o que ele velho. falou. Não, Eu concordo com o Rui. Mas eu acho que a maioria dos caras que estão lá, eles foram levados lá porque eles se desiludiram amorosamente. Então é algum chifre, uma traição, foi alguma perda familiar muito forte, alguém que morreu que ele gostava muito, e aí ele acabou ficando mal da Problema cabeça. psicológico, lógico. E aí caiu nas ruas, caiu na bebida, caiu na droga, aí acabou. Aí ele não volta mais. Tá, mas o volume é determinado pela crise social. Você sempre vai ter um drogado que mora na rua, sempre. Mas aqui em São Paulo, no centro da cidade, o centro da cidade perto do Teatro Municipal é um dormitório a céu aberto. É um monte de gente. E a cidade toda. Frequentemente eu vou no centro da cidade para comprar livro, fazer alguma coisa. É uma miséria espantosa. Bom, E nos Estados Unidos, a população miserável cresceu exponencialmente. mas você acha que é melhor a gente pensar então que nos Estados Unidos as pessoas elas estão indo por outros motivos, então, diferente do Brasil? Não, eu acho que a causa fundamental é a crise social. Aí você tem vários tipos de pessoa que vão parar na rua. Mas veja bem, quando os Estados Unidos estava crescendo economicamente, você não encontrava esse número de pessoas na rua. A droga, por exemplo, o consumo de droga é um problema social. Ou será que, de repente, uma determinada geração de pessoas decidiu tomar droga enquanto que as outras gerações não tomavam? É que agora a droga é sintética, né? Agora o negócio é É. pesado.
Mas Agora isso... é. Como é que é? Não é K9. Qual que é o nome, Gabriel? Fentanil. Fentanil. É uma outra- droga legal, Lá inclusive. na Pensilvânia, na Califórnia. Meu Deus do céu. O pessoal toma isso daí sem o aviso de que é uma droga que tem um alto poder de dependência. De causar E qual a dependência. solução? E qual a solução para isso? Não, o problema é a crise social, uma sociedade que não apresenta perspectiva para a maioria das pessoas. Por que, que a pessoa toma droga? Quer fugir da realidade. Ela não aguenta. Por que, que tem Isso é tanta verdade. gente com problemas psicológicos? É o maior índice de toda a história da humanidade. Porque é o maior índice de famílias desestruturadas. Então, a sociedade E está existe correlação desestruturada. direta. Tá, mas Por leis feministas. mas não, quem Porque o governo está desestruturou sendo o provedor e não, protetor, que é o pai. a família Toda está mulher tem um desestruturada governo por protetor, motivos protetor, você não é. econômicos. Não. Esse são- negócio feminista, isso aí é uma coisa para inglês ver. Não, mas o senhor não acredita no feminismo? O feminismo governamental É. é uma coisa para inglês ver, não é real. Mas e a Janja? Mas o senhor concorda que Hã? a China, Mas e a Janja? que seria o Não, governo hoje que é isso mais é tudo próximo do ideal para o demagogia. senhor? Isso é tudo O senhor concorda demagogia. o senhor concorda que a China, que é o governo que seria o mais próximo do ideal para o senhor, tem uma fecundidade mais baixa que o Japão e no ritmo atual vai ser 10 vezes menos gente em menos de 120 anos. Não, mas mas não é o feminismo. é a causa. substituição do papel do homem pelo Estado. A mulher não precisa mais do homem. Não. Todas as vezes que isso aconteceu, inclusive em Roma, inclusive na Grécia Antiga, todas as vezes que o Estado deu pão em vez de precisar do homem para dar o pão, a fecundidade despencou. Isso é amplamente descrito em várias sociedades, inclusive na Segunda Guerra Peloponnesa. Nós vivemos Isso- numa sociedade em total desagregação. E o senhor não acha que a fonte disso são filhos bastardos e os casamentos desfeitos? Tá bom, E a baixa quantidade por de que o filhos? casamento é desfeito? Porque as mulheres têm uma determinada mentalidade? Não é verdade isso. Motivações econômicas, como o senhor falou. Vale a pena para elas ter um comportamento oportunista e vale a pena para o cara também ter um comportamento oportunista e pegar uma novinha. Você E já- vale a pena para a você mulher já- cornear o cara, enganar o cara, você tomar já o patrimônio do analisou- cara, fazer uma falsa acusação. Você já analisou a situação de uma mãe solteira? Uma mulher que tem que cuidar de 1, 2, às vezes 3 filhos, sem marido? Você ouviu a mulher que botou a filha de 7 anos para tomar conta do bebê de 3 meses? Que inclusive o pai disse que a mulher, o namorado da mãe já passava a mão na de 7, os 3 Então, morreram. Então, Ela isso- queria era a Bolsa Família. Inclusive o pai tentou a guarda e a Não, justiça mas é- tomou do pai. que uma pe- Alienou o cara, que ele nem uma sabia a pessoa- cidade que as veja, crianças que uma- moravam. Que uma pessoa pobre queira o Bolsa Família é normal. Não, mas querer o filho pra ficar com dinheiro e não cuidar da criança é de lascar ou não? É de Abandonou lascar, a criança mas de um é, bebê de 11 meses na mão mas da é criança de 7 produto, mas é um não? produto da desagregação econômica da sociedade. Pois é. Vai ver a situação dessas mulheres aí. Pois Muito- é, se ela não tivesse o Bolsa Família, não queria a posse das crianças, estaria lá sobre a guarda do cara, não é isso? Não, se As crianças não, estariam vivas, não se estariam não sendo tivesse estupradas. o Bolsa Família, tinha um monte de gente morrendo de fome no Brasil. Como? Sim. Por que o pessoal está no Bolsa Família? Porque é melhor o Bolsa Família do que trabalhar. As roças estão tudo abandonadas. Quer dizer que a ambição da pessoa é receber R$600 por mês? O cara recebe, é melhor E receber quando 600 com água e recebia luz de 100, graça. O privilégio dele era receber R$100. O senhor preferia receber 600 para morar numa favela, sem pagar luz e água, e tendo saúde e educação de graça, ou ganhar 1.600 para estar numa roça, sem educação, sem luz e água e luz, sem infraestrutura e nenhum serviço Não, público? mas, A maioria das pessoas prefere o fácil. Pega 600, ainda ganha 1.000 fazendo mas isso bico não é, ou mas mendigando. isso daí Mas... não é fácil. Isso aí não é fácil. É, ir pra roça e A vida do difícil, pessoal né? não é fácil. Na roça é difícil também. Mas Empilhar bloco no sol é mais difícil que receber Bolsa não, Família. a vida né? da pessoa no Bolsa Família não é fácil. É difícil. A vida dessa mulher lá no paredão, lá, enquanto os filhos dela morriam, era dificílima, né? Hein? Se os filhos estavam, inclusive, para morrer, a vida é difícil. Eu não acho que a tendência do ser humano é ser criminoso. Eu acho que as pessoas são levadas a isso pelas circunstâncias. Isso Não, é acho verdade. não acho que a propensão de ninguém é ser drogado. É Hobbes e Rousseau, não é isso? O Hobbes e Rousseau, o esquerdista acha que a natureza humana é boa, Não, e eu o não cara acho que isso. é mais à direita geralmente acha que a natureza humana, a natureza humana, como o cristianismo diz, ela é pecadora e você só se Não, eu não revela acho. através de Deus, né? Eu não acho que existe uma natureza humana boa nem ruim. Eu acho que
Se você colocar a pessoa numa determinada situação, ela vai fazer coisas que ela não faria Então normalmente. não é natureza humana, porque natureza humana pressupõe uma essência, né? Exatamente. Mas, essa As essência não pessoas existe. respondem a motivações, isso a gente concorda. Agora, considerar que as pessoas são intrinsecamente boas é desconsiderar que crianças são violentas. Eu não acho isso. Eu acho absurdo pensar isso. Mas o senhor